vamos receber aqui um convidado mais do que especial para falar dessa rodada do Campeonato Brasileiro, para falar de um clube que hoje serve aí até de exemplo, né, para muitos clubes com relação à resiliência, à sobrevivência e até a tentativa de se manter aí numa elite do futebol brasileiro, que neste final de semana, no domingo, enfrenta a equipe do São Paulo. Jogo em Brasília, São Paulo e Juventude. Fala com a gente aqui Júlio Rondinelli, executivo do Juventude, para bater um papo com a gente. Tudo bem, Júlio? Um abraço para você. Boa noite a todos. É mais uma satisfação estar participando do programa com vocês, né? Conforme você descreveu, o papel claro do Juventude na Série A ali, de sobrevivência, de manutenção, e a gente vem executando aí da melhor forma, né? Falando nisso, Júlio, primeiro o Thiago Carpini no ano passado, muito bem, indo para o São Paulo, e nesse ano o Roger Machado indo para o Internacional. Alguma coisa vocês estão fazendo bem aí, né, Júlio, para respaldar esses treinadores a alçarem voos. Claro que o Juventude hoje no futebol brasileiro, na elite, acaba sendo também um ótimo ambiente para que os técnicos trabalhem, mas também acaba dando destaque para que outros clubes também olhem para eles com um certo carinho, e foi isso que aconteceu aí com o Carpini e também o Roger Machado, né, Júlio? Muito bem, muito bem. A campanha do acesso do ano passado, ela chamou muito a atenção, né, e o Carpini já vinha de um bom trabalho que nós havíamos feito junto em São Paulo, e isso aí acabou, né, contribuindo para a ida dele para o São Paulo. E agora o Roger recebeu essa proposta do Internacional, uma proposta muito boa, uma proposta que tem números de primeira página da elite real do futebol brasileiro, e a gente não teria condição nem de chegar perto, né? E o Roger é um sujeito espetacular, um grande profissional. Ele estava pelo menos acho que 18 meses sem trabalhar quando nós o convidamos, e o Juventude acho que foi importante na trajetória para ele retomar a carreira dele da melhor forma, porque realmente ele tem muita capacidade, né? Deixou o Juventude com boas condições, uma sequência de trabalho já feito pelo Thiago, e agora com o Jair a gente procura dar sequência a esse trabalho. O Jair também, um treinador experiente, um perfil semelhante aos dois antecessores, e vamos buscar jogo a jogo aquela pontuação necessária, que é os 45 pontos, para a gente permanecer na competição, né? Então agimos com velocidade, trouxemos, além dele, os dois auxiliares para complementar a equipe técnica, e já temos um desafio aí contra o São Paulo Futebol Clube, que dispensa comentários, né? Vem fazendo uma campanha sólida no Campeonato Brasileiro, com jogadores que todos podem decidir jogo, bem treinado pelo seu treinador, né? E vamos competir como nós competimos contra o Flamengo, contra o Vasco, contra o Corinthians, contra o Internacional, contra o Grêmio, enfim. A nossa equipe está conseguindo enxergar a competição e saber que a nossa obrigação realmente é correr mais do que os outros. Começa por aí, né? Ô Júlio, você falou a respeito dessa troca, da saída do Roger para a chegada do Jair Ventura. São treinadores talvez de uma mesma geração do futebol brasileiro, mas você de fato enxerga eles com a mesma característica, a mesma ideia de jogo com relação ao time em campo, ou essa semelhança está em perfil talvez de personalidade e de trato com os atletas? Você não enxerga como uma ruptura talvez o que o Roger pensa de futebol e o que o Jair pensa de futebol? Muito bem. Quando você faz uma troca de comando é porque alguma coisa não está dando certo, e aqui foi realmente o contrário. Quando o Thiago Carpini chegou o ano passado, realmente tinha necessidade de uma mudança brusca e radical nas convicções, na filosofia de trabalho. E com a saída do Thiago e a vinda do Roger, já não tinha essa necessidade. O Roger foi muito feliz em dar continuidade a um trabalho que vinha sendo desenvolvido. E uma coisa que o Juventude tem hoje é um DNA, é um critério para escolher os jogadores. São jogadores extremamente competitivos, alguns que nunca tinham jogado a Série A. Então você oportuniza um jogador de 28 anos, como o Kaique, como o Rodrigo San, que não haviam jogado a Série A, esses caras dão a vida.
para se manter, para ter performance, para daqui a pouco conseguir um contrato melhor, ou aqui no Juventude ou fora no mercado. Então a característica do Roger pro Jair, como você disse, são dois treinadores com boa experiência na Série A, são treinadores que já tiveram resultados bons. O Jair, permanência no Botafogo, no Goiás, no Sport e aqui mesmo no Juventude. O nosso objetivo é buscar os 45 pontos, a gente não esconde isso de ninguém, né? Temos 69 pontos para disputar e precisamos conquistar 25. Essa é a conta que a gente faz, e jogo a jogo, ponto a ponto, sem empolgar, mantendo a serenidade, mantendo o equilíbrio, e que a gente consiga atingir esses pontos o quanto antes, né? Júlio, tudo bom? Gustavo Soler por aqui, obrigado por participar conosco mais uma vez. Queria falar sobre essa partida do final de semana, né? O duelo contra a equipe do São Paulo, e caiu a ligação com o Júlio Rondinelli, então depois eu pergunto para ele, assim que o nosso Bruno Migliozzi reconectar o Júlio Rondinelli. Já deve estar já por Brasília, será, Júlio Rondinelli? Exatamente, já vamos ver. Viajando. Vou até perguntar onde ele tá, né? É bom. É bom. Às vezes também o cara tem que mentir, né? Tô aqui, né? Tamo aí agora, 7 para daqui a pouco. Aí, ó, voltou. Vamos lá. Agora sim, tá ouvindo bem a gente agora, Júlio? Estou ouvindo. Eu só vi no momento que o Gustavo começou a falar e não ouvi mais nada. Vou dar sequência então aqui à pergunta, Júlio, porque domingo tem esse jogo contra a equipe do São Paulo no Mané Garrincha, né? O segundo jogo consecutivo que o Juventude joga em Brasília. Queria que você falasse, né, os motivos dessa escolha do Juventude mandar esses dois jogos na capital federal. Tem a ver, infelizmente, com a tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, para vocês recuperarem algumas receitas, ou foi uma oferta que o Juventude recebeu e, evidentemente, né, todo o dinheiro é bem-vindo, e aí vocês acabaram escolhendo ter essas duas partidas contra o Atlético Mineiro e agora contra o São Paulo em Brasília? Muito bem, muito bem. Os nossos campos de treinamento ainda estão comprometidos, em decorrência da quantidade de chuva que teve na região, no estado inteiro do Rio Grande do Sul. A dificuldade para se locomover e também a questão financeira. O recurso é importante, esse recurso é totalmente reinvestido no futebol, e tanto é que na janela a gente contratou 5 novos atletas e saíram 4 atletas para a gente dar sequência na campanha do Campeonato Brasileiro, né? Então, são as duas coisas praticamente, né? Ainda em decorrência das tragédias da chuva e também por conta do recurso. E o quanto essas tragédias atrapalharam o Juventude, não só na questão esportiva, né? Porque o Juventude ainda tem jogos para fazer, está na disputa da Copa do Brasil também, tem jogos a menos no Campeonato Brasileiro, então vai ter um momento da temporada que o Juventude vai ter uma sequência de jogos ali, alguma situação pode encavalar uma sequência dura de jogos. Queria que você falasse para o ouvinte da Rádio Bandeirantes o quanto essa tragédia atrapalhou no quesito esportivo e também no quesito financeiro, Júlio. Muito bem. Nós terminaremos o turno com 17 jogos, e quando nós deveríamos atingir o número de 19. Então nós entraremos no retorno com 2 jogos a menos de praticamente todos os adversários, que é o jogo contra o Internacional e contra o Cuiabá. Esses jogos serão encaixados nas primeiras brechas que tiverem na tabela. E além disso temos a disputa da Copa do Brasil, né, contra o Fluminense. 2 jogos duríssimos, o sorteio aconteceu ontem, né? Então hoje a gente tem que ter um elenco numeroso, mas também não muito numeroso e equilibrado para poder disputar essas duas competições. Então, hoje ainda o reflexo das enchentes, daquela ausência, aquele período que não teve jogos, são esses 2 jogos que precisam ser remarcados pela CBF. Assim também como o jogo da Copa do Brasil, né, que tinha sido suspenso, esses 2 ele já cumpriu, e esses 2 agora, né, a gente espera o agendamento da própria CBF. E, PDV, o Júlio Rondinelli falando, né, ter o jogo contra o Inter aí pra marcar, ou os jogos contra o Fluminense na Copa do Brasil. E por falar nesses duelos, né, envolvendo o Inter, Copa do Brasil, que guerra que vocês tiveram pra chegar a estas oitavas de final de Copa do Brasil. Juventude se superou ali,
com um jogador a menos, e é exatamente esse ponto que eu quero te perguntar, Júlio, de um jogador a menos para se classificar, porque o Alan Ruschel foi expulso ao tentar defender, né, os seus companheiros de profissão. Ele acabou acertando um soco num torcedor que tentou dar um soco em um colega de profissão. O Juventude hoje vai acatar simplesmente o cartão amarelo, ou vocês pensam em conversar com a CBF para rever essa expulsão do Alan Ruschel para que ele possa ficar à disposição para a sequência da Copa do Brasil? Muito bem. Não tem como reverter, é impossível, né? É uma decisão da arbitragem naquele momento. O árbitro poderia ter tido um bom senso, o VAR poderia ter tido um bom senso e visualizado que o torcedor não deveria estar ali. E quando ele partiu para agredir o atleta do Internacional, os nossos atletas foram protegê-lo, imobilizaram o torcedor pulou, começou a desferir socos ao ar, e o Alan Ruschel realmente deu um soco no torcedor. Eu não acho que a violência é a solução, mas naquele momento foi vamos dizer assim, uma legítima defesa. Ele poderia ter tomado um soco do torcedor e não aconteceria nada com o torcedor. O torcedor foi para o Gecrim, de repente assinou um termo circunstanciado e no dia seguinte estava na rua. Tá certo? Ele poderia estar armado ali com uma navalha, com alguma coisa que prejudicasse ou ferisse gravemente os atletas que estavam em campo. Isso poderia ter aberto um precedente, o estádio tinha uma boa ocupação e um dos nossos torcedores poderia ter pulado, indo em direção a um torcedor do Inter, agredido, e daqui a pouco o atleta do Inter revidaria e teria ali mesmo uma repetição, uma continuidade de um erro praticado por um sujeito que não deveria estar ali, né? Então, nós fizemos reprovou a expulsão, embora eu acho que o árbitro até cumpriu a regra, mas ele teria que ter tido um bom senso. Eu vou prejudicar, é um duelo que vale muito, uma classificação na Copa do Brasil, é recurso, tem já a rivalidade regional, o Inter também foi nosso rival no campeonato estadual e nós também vencemos o Internacional. Então, toda uma atmosfera ali que o árbitro poderia ter descumprido, vamos dizer assim, a regra, e ele não teria punição nenhuma, pode ter certeza. Que ele teria um bom senso e vamos dizer assim, as pessoas que poderiam julgá-lo no tribunal, eles iam entender que o árbitro teve bom senso naquele momento. Né? Mas, enfim, nós conseguimos passar, foi uma guerra, alguns jogadores não tiveram condição de jogar contra o Atlético Mineiro, nós tivemos que substituí-los por outros atletas do elenco. E agora, no próximo jogo contra o São Paulo, imagino que todos eles estarão à disposição. E vamos já pensar no São Paulo, né? O Internacional virou página passada nesse momento. E felizmente, né, PDV, o Juventude conseguiu a classificação, porque imagina, se o Inter ainda consegue passar, porque o Juventude ficou com um jogador a menos, era capaz do torcedor que invadiu para tentar agredir um jogador do Inter acompanhar o próximo jogo de Copa do Brasil, né? Isso seria uma loucura ainda maior, até porque a gente sabe que, infelizmente, a impunidade reina, né? Se não tem ali o reconhecimento facial, o cara entra com o ingresso tranquilamente, sem ser barrado. Faça sua pergunta para Júlio Rondinelli. Só lembrando que a partir das 9 da noite tem a veiculação obrigatória da Voz do Brasil aqui na Rádio Bandeirantes, depois do Esporte em Debate. Ô Júlio, eu queria que você falasse um pouco dessa janela de transferência, né? Porque ela acaba mudando um pouco, às vezes, o panorama dos clubes, o cenário de jogadores que chegam e de jogadores que deixam as equipes, né? Tem muito time ficando mais forte, mas acredito eu, até pelo bom ano que vem tendo o Juventude também, possa existir algum assédio aí de clubes de fora, até mesmo de clubes daqui, dependendo aí da situação do jogador dentro do Campeonato Brasileiro. Do que eu fiquei sabendo, vocês fecharam com o Ian Souto, zagueiro, e também estão vendendo uma cria da base, o Juan. Acho que tem poucos jogos ainda pelo profissional, poucos gols. Fora isso, alguma novidade, alguma questão aí de mudança no elenco, de saídas e chegadas, Júlio? Muito bem. O Ian Souto, um zagueiro que vem do Goiás. O Rony Carrilho, que é um atacante que estava no Portimonense. O Diego Gonçalves, um outro atacante que estava no Mirassol. O David da Hora, que estava no Coritiba e nos ajudou muito ano passado, né? Então e o Castilho, que também estava no Ceará. Então você pode observar que há uma semelhança
do perfil dos atletas, né? São jogadores que, numa faixa de idade, o Ian tem 22 anos, o Rony tem 27, Castilho também. São jogadores, assim, eu digo seta para cima, né? Jogadores que estão assumindo a responsabilidade de vir representar as cores do Juventude, sabem da obrigação, não há nenhuma estrela, não há nenhum jogador com nome somente, né? Com exceção do Nenê, que hoje completa 43 anos. Todos os outros jogadores são jogadores que ainda estão buscando seu espaço, ou de repente não tiveram espaço em grandes equipes da Série A e vêm trabalhando seriamente aqui no Juventude. Com relação ao Juan, é um atleta da base que nos ajudou muito ano passado. Ele participou de 28 jogos na Série B, mas este ano ele teve poucas oportunidades. E aí surge uma oportunidade de transferência internacional e a gente faz com que gere também receita através dessa venda. E esse dinheiro também é reinvestido no futebol do Juventude, que a meta clara é a permanência na Série A de 2025, para estar na Série A de 2025. E, Júlio, já vou fazer uma brincadeira para embalar minha última pergunta aqui, exatamente sobre o Nenê, né? Pô, sexta-feira, aniversário do homem, tá liberado pelo menos um bolinho, né? Não é toda vez que o cara tá fazendo 43 anos e jogando na elite do futebol brasileiro, mas queria te perguntar, Júlio, sobre o Nenê, a importância, óbvio, né? Pela bagagem que ele tem, os clubes que ele jogou no futebol, principalmente atuando por equipes que hoje tem protagonismo até no futebol mundial, o caso do Paris Saint-Germain, a importância de ter o Nenê hoje no elenco e como que ele trabalha com esses jogadores jovens que estão buscando seus primeiros momentos na carreira de futebol, a importância de ter esse cara que conhece tudo de futebol aqui no Brasil, né? Trabalhou em equipes modestas do futebol brasileiro, chegou ao topo do futebol europeu e agora está aí com vocês no Juventude, hoje completando 43 anos de idade. Muito bem, foi a primeira contratação que eu fiz no ano passado. Ele tinha acabado de sair do Vasco e veio para um lugar frio. Ele compara muito ao período em que ele esteve na Europa, né? Caxias do Sul faz realmente muito frio. Ele diz que no frio ele consegue jogar melhor e realmente ele tem conseguido mostrar isso, né? O Nenê jogou contra o Flamengo os 90 minutos da partida e foi muito bem. Deu assistência na partida contra o Flamengo, contra o Vasco, jogou o jogo todo. Então ele vem contribuindo na campanha da Série A. Nos últimos 3 ou 4 jogos ele não participou dos jogos, por opção do comando técnico. E ele respeita muito isso. Ele tem respeitado a decisão do comando técnico, na época era o Roger, né? Em saber que naquele momento ele não seria aproveitado pela característica do jogo, pela situação do jogo, né? Mas ele agrega muito uma imagem vencedora no futebol, uma personalidade do futebol, uma vasta experiência, uma liderança. O Nenê contribuiu muito para o acesso o ano passado e também está contribuindo para a conquista desses pontos na Série A desse ano também. É interessante que você, né, trabalha com um jogador dessa idade que termina o treino normal, ele fica batendo 30 bolas frontais ao gol. E ele tem essa característica dessa bola parada muito qualificada, né? Então, não para de trabalhar, percentual baixo, uma assiduidade absurda nos treinamentos. É um jogador que é muito positivo ter ele aqui no Juventude. Boa, muito bom, muito bom. Júlio Rondinelli, executivo de futebol do Juventude, conversando com a gente neste domingo. O Juventude enfrenta o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro 6h30 no Mané Garrincha. Boa sorte para você, viu, Júlio? Até uma próxima. Muito obrigado, parabéns mais uma vez pelo programa, estarei sempre à disposição e vamos trabalhar muito para buscar pontos nesse jogo contra o São Paulo que serão muito importantes para nós. Um forte abraço a todos. Boa, isso aí. Valeu, Júlio.